Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los em mais um dia 27 de maio. Hoje queremos estudar 1 Reis, capítulos 5 a 8. Vamos juntos? Iniciando pelos capítulo 5 tem como principais destaques: Salomão faz aliança com Irão e preparativos para edificar o templo. Temos duas questões. A primeira diz assim: no que consistiu a aliança entre Irão e Salomão? Temos a resposta em 1 Reis 5, 8 a 12, onde nós lemos: Irão enviou mensageiros a Salomão, dizendo: ouvi a mensagem que você me enviou. Farei tudo o que você deseja, no que se refere às madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu farei com que sejam conduzidas em jangadas pelo mar até o lugar em que você disser. Ali elas serão desamarradas e você as receberá. E você também fará a minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim, Irão deu a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Salomão deu a Irão 2.000 toneladas de trigo para sustento da sua casa e 400.000 litros de azeite de oliva puro, e o fazia de ano em ano. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Irão e Salomão, e eles fizeram uma aliança entre si. A amizade com o reino fenício de Tiro, ao norte, foi fortalecida através de um acordo comercial, e é nisso que consiste a aliança entre Irão e Salomão. Irão supriria a matéria-prima para a construção do templo em troca de alimentos. E não era qualquer matéria-prima, lembrando que os cedros do Líbano eram a melhor madeira disponível. Por isso não custou barato também para Salomão. Por isso que Salomão deu 2.000 toneladas de trigo e também 400.000 litros de azeite de oliva, e fazia ano a ano. Questão 2, 1 Reis 5, versículo 13, fala que Salomão se utilizou de trabalhadores forçados nos preparativos para edificar o templo. Isso quer dizer que Deus aprovava a escravidão? Muitas vezes nós temos essa espécie de ataque à palavra de Deus e ao próprio Deus. A Bíblia defendia escravidão, trabalhos forçados. E é preciso ponderar que muitas coisas presentes na Bíblia não são aprovadas por Deus, como, por exemplo, o fato de muitos homens, até os patriarcas, terem casado com várias mulheres, né? Para Deus, o casamento sempre era para ser entre um homem e uma mulher. No entanto, houve essa permissão, entre aspas, mas não porque Deus desejava que isso acontecesse. Da mesma forma aqui, haverá um trabalho forçado na construção do templo, né? Mas não que Deus quisesse que fosse assim, mas era uma cultura local e da época, e prevaleceu isso. Capítulo 6 agora de 1 Reis, temos como principais destaques: Salomão edifica o templo, o santo dos santos, os 2 querubins e a ornamentação das paredes e das portas. Temos aqui 4 questões, vamos à primeira. Quantos anos haviam passado desde a saída do Egito para a construção do templo, e por que essa contagem é significativa? Nós temos a resposta lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, onde lemos: no ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. Há uma divergência histórica nessa datação. O êxodo provavelmente ocorreu cerca de 300 anos antes de Salomão construir o templo. E alguém poderia perguntar, mas por que aqui na Bíblia está escrito 480? Porque o número arredondado aqui vem do cálculo 12 vezes 40, que são 2 números significativos na Bíblia. E pode indicar 12 gerações
em vez de um número preciso de anos. Aqui nessa tradução está trazendo o número preciso de anos, mas em muitas traduções não está. Então, é bom que se diga que há essa divergência de tempo, mas provavelmente não é porque foi um erro do escritor, mas porque havia essa intenção de colocar as 12 gerações. Próxima questão. Quanto o templo de Salomão media? Temos a resposta em 1 Reis 6, versículo 2. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13,5 de altura. Ou seja, em tamanho, o templo era mais uma capela do que uma catedral. Foi projetado para ser uma casa de Deus, não um edifício para abrigar grandes agrupamentos de pessoas. Isso nos diz muito, porque muitas vezes nós temos como ideal de igreja as mega churches, as imensas igrejas, que comportam 1.000, 5.000, 10.000 pessoas. Mas aqui nós vemos que a intenção do templo não era para ser a casa das pessoas, mas a casa de Deus. Além disso, o clima permitia que as pessoas se reunissem nos pátios ao redor do prédio nas épocas das festas. O templo dividia-se em 2 seções, com parte da seção interior separada do santuário por uma cortina. Próxima questão. Houve barulho na construção do templo e por quê? Construção, nós logo pensamos em picaretas, em marretas, em barulho, em gente se movimentando. Mas, segundo 1 Reis 6, 7, não foi exatamente isso que aconteceu. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que durante a construção não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. Mesmo na fase da construção, o lugar já era considerado santo. As pedras eram preparadas perto do local da construção, mas num subterrâneo tão profundo que todo som era abafado. Próxima questão. Quanto media o Santo dos Santos e qual era a importância deste lugar? Temos a resposta em 1 Reis 6, versículos 20 e 21, onde nós lemos: o Santo dos Santos tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Cobriu-o de ouro puro, cobriu também de ouro o altar de cedro. E por dentro Salomão, de cedro. Por dentro Salomão revestiu o templo de ouro puro e fez passar correntes de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também havia revestido de ouro. Portanto, o Santo dos Santos é aquele lugar que vai abrigar a Arca da Aliança, onde haverá os 2 querubins. E, dentro da Arca da Aliança, os 10 mandamentos, as 2 pedras com os 10 mandamentos. Daí a importância deste lugar, né? E havia também a entrada de um sacerdote, né? E só o sumo sacerdote poderia entrar nesse lugar. Em quanto tempo Salomão edificou o templo? Temos a resposta no último versículo do capítulo 6, lá em 1 Reis 6:38, onde nós lemos: no 11º ano, no mês de Bul, que é o 8º mês, o templo foi construído com todas as suas dependências, tal como devia ser. Salomão levou 7 anos para edificá-lo. Portanto, o templo levará 7 anos para ser construído. Vamos para 1 Reis 7. Temos como destaques o palácio de Salomão, as 2 colunas do templo, o mar de fundição, outros utensílios para o templo, as dádivas de Davi são colocadas no templo. Temos 2 questões. A primeira diz o seguinte: quanto tempo Salomão levou para construir o seu palácio? Então, se Salomão demorou 7 anos para construir o templo, Salomão construiu o seu palácio e levou 13 anos para concluí-lo. Então, quase o dobro do tempo. E a próxima questão, o que era o mar de fundição? O mar de fundição era um tanque de metal fundido. Era um enorme tanque com capacidade para quase 40.000 litros de água. Então, esse mar de fundição, ele se apoiava sobre touros de bronze, né? E a grossura das paredes desse mar era de 4 dedos, a sua borda como borda de copo
era como uma flor de lírio e nele cabiam cerca de 40.000 litros. Era algo grandioso também. E o último capítulo, capítulo 8 de 1 Reis, temos como destaques: Salomão leva a arca para o templo, Salomão fala ao povo, Salomão ora a Deus, Salomão abençoa o povo e a conclusão da solenidade. Temos uma última questão que diz o seguinte: o que Salomão fez após a conclusão da construção do templo e do palácio? E a resposta é: Salomão orou ao Senhor. A oração de Salomão pela casa real e pelo povo lembra a linguagem usada por Moisés. Ele pediu que Deus ouvisse as orações e perdoasse o pecado do seu povo quando se voltasse para o templo, embora nenhum prédio na terra pudesse conter o Deus do céu. Depois da oração veio a bênção, e depois da bênção o sacrifício. Depois do sacrifício, festa e alegria para todo o povo. Eis então os capítulos de hoje, vamos aos ensinamentos para hoje. Temos 5. Primeiro, Salomão, cujo nome significa paz, estabelece um acordo internacional com o Irão de Tiro para construir o templo. O Senhor nos chama para viver em paz, convivendo e estabelecendo acordo com os outros, mesmo aqueles que não compartilham da nossa fé. E tais relações pacíficas são uma bênção. De fato, precisamos sempre primar pela paz. Não importa se alguém não crê como nós cremos. A guerra, o conflito e a divisão sempre nos causa problemas. Segundo ensinamento, datas específicas, medidas e descrições expressam a importância da descrição dos 7 anos necessários para a construção do templo. Com quanto cuidado e dedicação Salomão construiu. O Senhor nos chama a mostrar igual preocupação com a casa de adoração na qual nós nos reunimos. Isso é, antes de tudo, um reflexo da nossa devoção ao Senhor, sua palavra e seu trabalho. Terceiro, o magnífico templo de Salomão com seus utensílios, em especial aqueles relacionados ao sistema de sacrifícios, apontam para o Salvador que virá. Por meio do sangue do sacrifício de Jesus, todos os nossos pecados foram levados embora. Pelo sacrifício prometido em tempos antigos do nosso Salvador, perdão, vida e salvação eterna são nossos, que possamos dar graças a Deus. Quarto ensinamento. A prolongada oração de Salomão na dedicação do templo é um modelo de devoção a Deus e confiança no Senhor. Mesmo habitando no céu, Deus escolheu abençoar o seu povo com a sua presença. Deus reconhece a nossa fraqueza. E nas palavras de Salomão, não há homem que não peque. Deus também escuta misericordiosamente nossas orações por socorro. Ele vem a nós e, pelo seu grande poder e amor, nos liberta. E quinto e último ensinamento, a dedicação solene do templo termina com um impressionante sacrifício de milhares de animais e com uma grande festa celebrada por toda a nação de Israel. Os milhares de sacrifícios no templo prefiguram o grande sacrifício de Jesus Cristo, o grande sacerdote que ofereceu a vida pelos pecados do mundo. Nós oferecemos nossa vida como sacrifício vivo para o nosso Senhor e Salvador, tendo recebido o inestimável presente da salvação por intermédio dele. É este o estudo para hoje. Eu espero que você tenha tido grande proveito e que você continue prosseguindo neste nosso estudo. Continue conosco, fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.